Oi. Cadê o som? Som, ei, som, ei, som.
Paz do Senhor, amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dê um glória a Deus. Levanta tuas mãos ao Senhor, ao Rei dos Reis. Já começa a se render na presença dEle. Hoje nós estamos aqui para cultuar a um Deus vivo, adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que transforma realidades. Hoje nós estamos aqui para oferecer o nosso coração a Ele. Muito mais do que querer receber algo, nós estamos aqui para nos ofertar ao Senhor na presença dEle. Erga tuas mãos ao Senhor, exalte a Ele. Começa a dizer palavras de louvor, exaltação a Jesus. Jesus, Tu és o centro dessa reunião, Tu és o motivo de estarmos aqui. Ah, se não fosse o Senhor, ó Deus, para sustentar a nossa vida. Ah, se não fosse o Senhor, ó Pai, para refrigerar a nossa alma, para guiar-nos no caminho da vereda da justiça. Pai, nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, levantar mãos santas no Teu templo, exaltar ao Senhor, reconhecer a Tua soberania, a Tua santidade. Nessa hora, Senhor, nós liberamos o nosso coração de outras preocupações. Queremos declarar o nosso coração rendido, Pai, a nossa mente cativa a Cristo. Queremos declarar, ó Deus, que nada vai roubar a nossa atenção. Pai, que as nossas aflições não venham tirar os nossos olhos de Jesus nessa noite. Que as nossas preocupações com o amanhã, com as nossas questões terrenas, não venham roubar os nossos olhos da eternidade. Nós queremos nos apresentar ao Senhor em oração, em adoração, em devoção, Te exaltando com o nosso coração. Nós queremos em nome de Jesus dizer: somos, ó Deus, Teus, nós somos do Senhor, temos o Teu Espírito em nós e dizemos que o Teu Espírito tem liberdade neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos, abrimos, ó Pai, esse tempo de adoração, com as nossas mãos levantadas ao Senhor, dizendo que nos rendemos a Ti, nós nos rendemos ao Senhor. Com as tuas mãos erguidas, diga isso comigo: Senhor Jesus, eu me rendo, eu me entrego, e eu recebo tudo que vem do Espírito Santo nesta noite. Tenha liberdade em minha vida, em meu coração, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite mais uma vez. Glória a Deus. Declarar a palavra do Senhor.
justiça. E ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum. O Senhor comigo está. Senhor comigo está. Senhor, o Senhor comigo está. Clarice nessa noite. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum. O Senhor comigo está. Aleluia, você pode adorar a Ele. Convide o Senhor para entrar no seu coração e fazer morada. Ele está aqui nessa noite. Ele está disponível para aqueles corações contritos, quebrantados. Tu és bem-vindo, Pai, na nossa casa. Tu és bem-vindo em nossos corações, Jesus. Nós queremos dizer isso nessa noite em alta voz. Que os céus se abram sobre a tua igreja, Pai. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te adoramos, Jesus. Seja exaltado. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Erga tuas mãos a Ele. Erga tuas mãos ao Senhor nessa noite. Diga a Ele que você o quer. Diga a Ele que você precisa do seu Espírito. E que se abram céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram
se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. e Ele rasga, e que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está No nosso Deus. e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abre o céu sobre nós, Jesus. Abre o céu sobre a tua igreja. Erga tuas mãos a Ele nessa noite. Qual é a tua fome e tua sede pelo Senhor nessa noite? Nós queremos declarar, Jesus, que queremos ver os céus abertos e o nosso coração sendo derramado da tua presença, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Isso é o sustento da nossa vida, Jesus. Te exaltamos com o nosso coração. Erga tuas mãos a Ele, exalte a Ele nessa noite. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Diga, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas
está cuidando de mim. Quantos podem erguer as mãos aqui nessa noite e declarar: te adorar é o que sustenta. Diga: não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você crê nessa verdade? Erga suas mãos e glorifique o nome desse Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E nós queremos mais dEle nessa noite. Nós queremos ir mais fundo na presença dEle. Queremos desfrutar da Tua mesa, Senhor. Queremos desfrutar da Tua presença, porque ela é o que importa para nós, Pai. Tudo aqui é passageiro, Senhor, mas a Tua presença permanece. Aleluia. Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho
quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Senhor, nós estamos em tua casa, Senhor. Estamos em tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abraçar-nos com a tua presença nessa noite. Que o Senhor venha abraçar-nos com a tua glória nessa noite. Você pode levantar tuas mãos a Ele e dizer: eu estou na casa do meu Pai. O Pai que sabe aquilo que eu preciso antes mesmo de eu falar. O Pai que é muito melhor do que as expectativas em homens que colocamos. O Pai que é muito melhor do que as expectativas em pessoas que colocamos. Pessoas que estão trocando o Senhor pela unção dos outros. Pessoas que estão trocando o Senhor pela oração dos outros. Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. Sinta o abraço do teu Pai nessa noite. Sinta o abraço dEle. Nos teus braços eu quero descansar. Cante a Ele. Correndo irei pra te abraçar. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vamos fazer um tempo de oração. Segura na mão de quem está do seu lado. Vamos fazer um tempo de intercessão agora. Você vai apresentar diante do Senhor causas impossíveis, pessoas que precisam de algo. Se você não está aqui assim nessa noite, precisando de algo do Senhor, talvez você conheça alguém. Comece a orar por essa vida, por essa pessoa. Nós não temos um Senhor que não se compadeça daquilo que nós precisamos. Ele é Pai, Ele é Pai, e a presença dEle está neste lugar. Senhor, nós queremos nessa hora interceder, ó Deus, orar uns pelos outros, orar, ó Pai, por aquele irmão e irmã que está aqui ao meu lado, orar, Senhor, também por aqueles que porventura não estejam aqui e precisam de uma resposta, de uma intervenção do Senhor. Pai, há poder, ó Deus, em Teu nome, há poder e autoridade no Teu nome. Nós queremos, em nome de Jesus, entregar ao Senhor vidas, dificuldades, ó Pai, situações que somente um Pai poderoso como o Senhor pode resolver. Nessa hora, Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos, nós oramos. Nós temos visto, Senhor, os testemunhos, ó Deus, que tem ocorrido, Pai, na vida dos Teus filhos. Faz de novo, faz ainda mais, faz de novo em nosso tempo e geração, Senhor, os Teus sinais e maravilhas, para que anunciemos de geração em geração quem o Senhor é.
Pai, em nome de Jesus, que seja isso para a glória do Teu nome, seja isso para a exaltação do Teu nome, seja isso para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, nós queremos ver milagres, queremos ver sinais, não porque precisamos disso para crer no Senhor, mas para aquele que não crê, venha crer, que ainda há poder e autoridade no Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a vida do pai da Cristiane, nossa irmã aqui. Pai, ele está internado, Senhor, ali naquele CTI, em nome de Jesus. Alcança a vida dele, Senhor, alcança a vida dele com a Tua mão, Senhor. Restaura a sua vida, restaura o seu físico, Senhor, e assim a vida de tantos irmãos, ó Deus, que precisam do Senhor. Nós queremos agora, em nome de Jesus, orar, porque cremos que o Senhor tem poder, cremos que o Senhor pode fazer, cremos que o Senhor pode liberar uma palavra e a realidade ser transformada. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. O Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o poderoso, o governo está sobre os seus ombros, a autoridade está no Teu nome. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, declarando que cremos na autoridade do Teu nome. Em nome de Jesus, nesse mesmo Espírito, irmãos, nós temos liberdade agora para trazer ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Você que precisa de um milagre na sua vida, você que precisa de uma intervenção de Deus, que você faça isso agora com fé, com autoridade, crendo que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Diga glória a Deus. E a palavra dele nos ensina: aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Se você semear obediência, fidelidade, não tem outra forma, você vai colher, porque não sou eu quem digo, não é uma igreja que diz, é a palavra do Senhor. Você crê na palavra de Deus? Então você tem essa liberdade nessa hora para fazer isso. Separa seu dízimo, sua oferta. Você que vai trazer isso aqui presencialmente ou de maneira digital. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que nos dá força para crescer e prosperar. Libera a Tua bênção sobre nós, ó Deus. Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos na região celestial em Cristo Jesus. Que nosso posicionamento, Deus, nos coloque no lugar correto para recebermos essa autorização para crescer, a autorização espiritual para prosperar, bênção do Senhor. E Pai, que em nome de Jesus, à medida que o Senhor nos abençoa, nós sejamos como o Senhor, generosos em compartilhar os nossos recursos com aquele que precisa, com o reino do Senhor, com a obra missionária, Senhor, com aquele que é necessitado, e o Senhor receba isso como adoração diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga bem forte, amém. Enquanto nós cantamos mais uma parte dessa música, tem liberdade para trazer ao Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos adorá-lo. Braços eu quero descansar, correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Cante isso mais uma vez, nos Teus braços, as vozes. Nos Teus braços eu quero descansar. Pega Tuas mãos, cante isso a Ele. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Assim como a corça suspira, eu canto. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti.
Pode aplaudir ao Senhor nessa noite mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Que você diga para alguém perto de você que a paz do Senhor seja sobre sua vida, sobre a casa de vocês, sobre a sua família. Você é bem-vindo à casa do Senhor, amém? Nós vamos passar os avisos aqui. Eu só quero dar um lembrete para os irmãos. Próximo domingo é ceia do Senhor, no culto da manhã, no culto da noite. Você se prepare para estar com a gente lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Próximo domingo também é dia das mães. Nós temos um convite para fazer aqui para vocês e vamos passar nossos avisos aqui, amém? Paz do Senhor, igreja, sejam muito bem-vindos. Nosso culto é transmitido e gravado. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Olá, eu sou a pastora Yara, eu tô aqui para fazer um convite super especial para todos vocês, mas principalmente para todas as mães. No próximo domingo, nós vamos ter um culto especial para nós aqui, mamães, na Igreja Evangélica da Paz, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Nós esperamos por vocês aqui, tá bom? Até lá! Sábado é dia de Juventude e é Paz. Passe no canal e confira o horário e o local. Aos domingos, escola dominical às 8h30 da manhã. Você pode ajudar o próximo contribuindo com o FAIEP, com o nosso Bazar Solidário Vida e Amor. Procure a Diaconia da Igreja para se informar como você pode ajudar. Glória a Deus, que povo chique, né, gente? Paz do Senhor a todos, boa noite. Tem alguém vivo aí? Diz amém. Não, tem mais gente viva aqui. Tem alguém vivo aí? Diz amém. Glória a Deus. Só reforçando aqui que as inscrições para o encontro de homens, para o congresso de homens, estão abertas. Você pode estar fazendo as inscrições pelos canais da igreja. Mais informações, o Diácono Messias até distribuiu um folder para a gente. Então, você, homem, conto com vocês lá, que vai ser bênção demais. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 19. Uma passagem quase não conhecida. Acredito que ninguém nunca ouviu falar sobre essa passagem, sobre esse baixinho chamado Zaqueu. Mas eu creio que nessa noite Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Quantos acharam e podem, digam amém. Os irmãos tá bom de Bíblia, hein? Tá todo mundo vindo na escola dominical, que maravilha, glória a Deus. Assim diz o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se a alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém, irmãos? Esse texto é um texto muito conhecido. A gente brincou, né, que poucos irmãos já devem ter ouvido falar, mas com certeza você já ouviu falar desse texto muitas vezes, por sinal.
Inclusive, você que já tem alguns anos de conversão, durante um bom tempo explodiu uma música que era baseada nesse texto, música cantada pelo Regis Danese, falava de como Zaqueu nós queríamos, chamar a atenção do Senhor. E este é sim um texto muito conhecido, um texto muito falado, um texto muito ministrado. Porém, nós vamos abrir algumas vertentes nesse texto que Deus falou no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração também. Antes de adentrar para a mensagem, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você fosse se hospedar na casa de alguém, suponhamos que você é alguém muito importante, na verdade você é filho de Deus, mais importante que isso, pode, Então você vai se hospedar na casa de alguém, e como alguém muito importante, você pode escolher na casa de qual pessoa você vai se hospedar. Você pode escolher, às vezes, se hospedar na casa de um pastor amigo seu, às vezes na casa de um empresário muito bem sucedido, às vezes na casa de um amigo de infância. Você tem esse direito de escolha. Você pode escolher onde você vai passar a noite, onde você vai se hospedar. Eu tenho certeza que você faria uma escolha extremamente inteligente. Eu tenho certeza que você iria se hospedar num lugar maravilhoso. Às vezes você ia procurar alguém bom de cozinha para fazer uma lasanha maravilhosa para você, e você poder ali comer e passar a noite conversando. Eu sei que você teria uma escolha muito inteligente. Mas imagina você que, com esse leque aberto de escolhas, você escolher se hospedar na casa de um ladrão. Você escolher se hospedar na casa de alguém mal falado. Você escolher se hospedar na casa de alguém que toda a sociedade da sua época, ou quase toda, que todo o seu povo olhava para aquela pessoa com olhos de desdenho, com olhos de raiva, com olhos de aquele cara ali é um traidor. Parece uma loucura, mas foi exatamente o que Jesus fez neste texto de Lucas 19. Jesus poderia, a fama de Jesus nesta passagem já tinha se espalhado. Ele poderia se hospedar em vários lugares, mas ele escolhe se hospedar na casa de alguém imperfeito, porque esse homem chamou a atenção do Senhor. E daí vem o tema, que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando pessoas que já estão prontas e são perfeitas. Deus está esperando por pessoas que se coloquem no lugar e são disponíveis no reino dele. Zaqueu, estava longe de ser perfeito, mas ele deu um passo de fé e chamou a atenção do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você é igual ao meu mesmo, cheio de defeitos, cheio de pecado, mas nessa noite eu te aconselho a fazer aquilo que Zaqueu fez, chamar a atenção de Jesus, porque quando Jesus olha do céu para a terra, ele não olha para nenhuma das 7 maravilhas do mundo, ele não olha para as paisagens mais belas que há no nosso Brasil. Não, quando Jesus olha para a terra, ele procura corações disponíveis. Ele disse em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está à procura de pessoas disponíveis, e Zaqueu entrou nessa posição. E o texto de Zaqueu o texto de Lucas que fala sobre Zaqueu, às vezes a gente não entende. E talvez você já ouviu falar chefe dos publicanos, isso, daquilo. E o que seria publicano? Para entender o cargo de Zaqueu, primeiro nós precisamos entender o que é um publicano. Um publicano é um cobrador de impostos. Fala comigo, cobrador de impostos. E o publicano, ele trabalhava para Roma. Naquela época, Roma escravizava, eu posso usar esse termo sem sombra de dúvidas, os judeus. E escravizava não como egípcios, mas era com um jugo pesadíssimo. E Roma extorquia o povo hebreu, o povo de Israel. E eles tinham alguns judeus que estavam lá e eles cobravam os impostos. Eles representavam Roma para cobrar impostos. E o sistema romano, adentrando por esse texto, eu descobri que o sistema romano tinha uma brecha para que os cobradores de impostos cobrassem mais do que os devidos impostos.
qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje é mera coincidência. Mas tudo bem, o sistema tinha uma brecha, está sendo gravado e eu não quero ser preso. Brincadeira. Mas o sistema romano tinha essa brecha. Só que Zaqueu não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Ou seja, tinha esses camaradas que cobravam os impostos, e Zaqueu, mesmo sendo judeu, ele chefiava esses camaradas. Zaqueu era o chefe dos publicanos, por isso ele era tido como um traidor, por isso ele era tido como um ladrão, e as pessoas olhavam ali para a riqueza que Zaqueu tinha construído, e sabia que não tinha sido de forma lícita, não sabia que não tinha sido de forma correta, coerente, e ele era tido como um pior da sociedade. As pessoas não amavam, as pessoas não queriam estar com Zaqueu, as pessoas olhavam para as atitudes de Zaqueu e queriam distância dele, mas ele chamou a atenção de Jesus, e Jesus decidiu hospedar na casa dele. Zaqueu então era cobrador de impostos, homem muito rico, mas um certo dia, ele decidiu ver quem era Jesus. O versículo 3 diz assim: ele queria ver quem era Jesus. Então, a primeira parte que eu entendo, que a disponibilidade começa com um desejo real. Qual era o desejo de Zaqueu? Ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas aí você pergunta: Vitor, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha status, ele poderia muito bem comprar ali uma posição, né? Comprar a multidão. A multidão se vendeu e crucificou Jesus. Imagina se não ia se vender para achar um lugarzinho melhor para Zaqueu. Por que que ele tomou tamanhas atitudes? Eu entendo que ele não queria apenas só ver Jesus, porque toda aquela multidão via Jesus. Toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus, estava vendo Jesus. Mas Zaqueu queria ver Jesus como ele realmente é. Numa multidão como essa que estamos aqui nessa noite, todos nós estamos louvando a Deus, todos nós estamos na teoria buscando ao Senhor, e talvez você se pergunte, por que alguns irmãos na hora do louvor estavam sentindo algo ardendo nos seus corações, porque alguns irmãos não conseguiam se conter, porque alguma presença, a presença estava queimando na sua alma. Enquanto isso, outros irmãos estavam vindo stories no Instagram, outros irmãos estavam preocupados com o que vai fazer amanhã às 7 horas, todos nós estamos aqui, e Jesus, a presença dele está aqui, mas nem todos sentem, porque estar com a multidão não significa querer ver Jesus como ele realmente é, e só chama a atenção de Jesus quem busca ele na beleza da sua santidade. E Zaqueu decidiu ver Jesus, ele procurava ver quem era Jesus de verdade. Zaqueu tinha dinheiro, tinha status, ele tinha conforto, mas ainda faltava alguma coisa, porque tudo que Zaqueu construiu, mesmo se tivesse sido de forma legal, não iria substituir a presença de Deus. Ainda em dados reais, quando você analisa, por exemplo, o estado mais rico do Brasil é o Sul. O Sul continua sendo, de longe, o estado mais rico do Brasil. E também continua com a maior taxa de suicídios. Porque o dinheiro nunca vai comprar a felicidade. O dinheiro, o status, fama, nunca vai comprar a plenitude do ser humano. Porque em todos nós, seres humanos, há um espaço que dinheiro, fama, intelecto, diploma, família, filho, nada pode ocupar esse lugar. Esse lugar só pode ser ocupado por Jesus. E se você tiver tudo isso, mas não tiver Jesus reinando no seu coração, você vai sentir um vazio, como se você não tivesse nada. Às vezes você se pergunta, principalmente adolescente e jovem, como tantos artistas estão aí, vivendo depressões terríveis, querendo se matar, tentando se matar, no auge da fama, no auge do dinheiro, no auge dos status, porque eles têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas tem algo muito importante, que não tem cédula no mundo capaz de comprar, que é a presença de Deus. E Zaqueu sentia essa necessidade,
E a disponibilidade começa quando você realmente reconhece que precisa de Jesus. Zaqueu, ele reconheceu que o cargo que ele tinha alcançado, que tudo o que ele tinha conquistado não era suficiente, e ele reconheceu que ainda faltava alguma coisa. Só que depois que ele reconhece que faltava algo, ele vai atrás desse algo. Nós não podemos apenas reconhecer que precisamos de Jesus, nós precisamos reconhecer e buscar ao nosso Deus. E muita gente está na igreja assim, conhece textos, conhece versículos, acompanha a igreja nas redes sociais, vem aos cultos, é dizimista, é ofertante, busca a Deus, mas ainda não conhece Jesus como Ele realmente é. Porque nós precisamos, não é apenas estar na igreja, eu nunca vou me cansar de usar esta frase, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos estar disponíveis para Ele, para podermos ver quem Ele realmente é. Deus não se move por aparência espiritual, irmão. Deus não se move pelo timbre da sua voz. Deus não se move pelo oitavado que você alcança. Deus não se move pela sua oratória, ou por quantos dígitos você tem na conta. Deus não se move pela roupa que você usa. Deus não se move pelo seu estereotipo, pela sua aparência, não. Ele se move pelo seu coração e a sua verdadeira identidade. Ele espera que nós sejamos íntegros e fiéis. Ele responde a corações que realmente querem vê-lo. Aquela multidão estava acompanhando Jesus, aquela multidão seguia Jesus, mas nem todos daquela multidão queria ver quem realmente Jesus era. Segundo, a disponibilidade exige atitude. Versículo 4. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar ali. Quando Zaqueu decide ver Jesus, ele se encontra com duas dificuldades. A primeira dificuldade, estatura. Ele era baixinho, então ele não ia conseguir ver Jesus. E a segunda dificuldade, multidão. E como eu falei no início, Zaqueu não era um camarada amado. Porque se ele tivesse ali uns amigos verdadeiros, ele podia fazer com ele o que fizeram com aquele paralítico, que abriram o teto do lugar onde Jesus estava e enfiou o homem lá dentro. Mas para Zaqueu fazer isso, ele teria que comprar alguém. E como ele estava em busca de algo diferente, ele não ia fazer isso. Então ele teve essas duas dificuldades. Quando nós vemos Jesus como Ele realmente é, e vamos à procura dEle, é aí que o diabo começa a levantar. Você acha que quando você decide, não, agora eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser um cristão como a Bíblia quer que eu seja, como Jesus quer que eu seja, aí você acha que você vai abrir a sua Bíblia lá na sua casa, 10 horas da noite, e não vai te dar um soninho? Você acha que a hora que você dobrar o joelho para orar, não vai vir as distrações? Sempre haverá dificuldades, mas nós precisamos permanecer fiéis em meio às dificuldades, porque as barreiras vêm para que nós possamos ultrapassar essas barreiras. E a disponibilidade exige atitude. Zaqueu correu adiante, subiu em uma figueira, e aqui esse homem, ele quebra pelo menos 2 padrões, porque era um homem rico, era um homem que tinha uma posição elevada. Fazendo uma simples analogia, imagina que o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, um homem rico, empresário, governador do estado, imagina que ele resolve subir numa árvore. Todo mundo ia falar que ele endoidou, todo mundo ia falar, não, esse camarada não está batendo bem das ideias mais não, ficou meio maluco. Zaqueu não se importou com o que a multidão estava falando ou ia falar. Ele tinha um objetivo e ele só conseguia ver aquela figueira como uma ferramenta para alcançar o objetivo dele. Em toda transformação haverá pessoas para te criticar.
Em toda transformação, haverá pessoas para apontar o dedo e falar que você está ficando doido, que você não devia tentar isso, que você devia ficar na sua, mas permanece fiel e continua com o seu alvo, porque você vai encontrar. Zaqueu não estava nem aí com o que as pessoas iam se falar, ele não importou com a opinião alheia, ele simplesmente quis ver Jesus e viu aquela figueira como uma ferramenta. Quem quer viver algo com Deus, precisa parar de ficar vivendo apenas de aprovação de pessoas. Não estou falando que você, a pessoa não me aprova, então nem eu vou pecar assim mesmo, não é isso não. Só que principalmente para o meio que nós estamos vivendo, que nós estamos passando por uma transição. Eu não sei se todos já perceberam isso, mas há alguns anos atrás, ser cristão era a maior moda do momento. Tinha cantores que cantavam tomando uma caipirinha e falava que era crente, com a blusa colada, falava abertamente que dormia com várias mulheres durante a semana, mas eu sou crente. Tinha pessoa que abria shows totalmente contrários à vontade de Deus com oração, porque ser cristão era a moda do momento. Só que nós estamos passando por uma transição, e agora uma psicóloga foi praticamente atacada de uma forma assim absurda, simplesmente porque ela é cristã, pastora e psicóloga, e ela se posicionou. Então, se nós cristãos verdadeiros ficarmos apenas preocupados com a aprovação, vai dar ruim, vai dar muito ruim, porque essa transição está acontecendo, e o mais impactante é que vai piorar. Vitor, mas você veio aqui para falar que vai piorar? A gente veio pregar a palavra. As coisas vão piorar, mas quando a igreja não estiver mais suportando, quando Cristo olhar e falar assim, agora chegou no ponto que precisava, aqueles que permanecerem fiéis, terá o seu encontro com Cristo nos ares, e receberá a sua coroa. Mas até esse dia chegar, nós precisamos parar de preocupar com, mas será que o irmãozinho vai gostar? Eu falo muito isso com as pessoas do meu network, e muito mais ainda com os jovens. Eu tenho os meus gostos pessoais e as minhas opiniões, e cada um de vocês aqui tem os seus gostos e opiniões, e isso é natural, Fabem. É isso que faz ser tão bom viver em comunhão. Só que tem algo que é a palavra do Senhor, que vai além dos meus gostos pessoais e das minhas opiniões. O que a Bíblia diz que é certo, o que a Bíblia diz que é errado, e ponto final. Não é, mas não, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, e como dizem aí, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então, a palavra de Deus está aqui para nós seguirmos ela. E Zaqueu resolveu seguir os princípios, depois de uma vida pecaminosa. Ele resolveu fazer aquilo que precisava ser feito. Ele decidiu agir contra as expectativas, e nós precisamos ser assim. Nós precisamos de atitude, nós precisamos orar mais, buscar, mesmo quando ninguém está buscando, e se posicionar, mesmo esperando críticas. Nós precisamos buscar a Deus, irmão. A única coisa que vai nos dar força, perdão o termo coisa, mas nós só encontraremos força em Deus. Você não vai encontrar força na sua esposa, por mais sábia que ela seja. Você não vai encontrar força no seu esposo, por mais homem de Deus que seja, se você estiver distante de Deus, não. É lógico que um ajuda o outro, é lógico que um é apoio para o outro, é lógico que nós estamos aí para um ajudar o outro, mas sem Deus nós não vamos conseguir.
Nós precisamos buscar a Deus. Zaqueu sabia que aquela atitude poderia custar a reputação dele, mas ele não estava mais nem aí com a reputação. Ele queria ver Jesus. Amém, irmãos? Disponibilidade é ação, não intenção. Não adianta nada eu só queria fazer. Não, eu preciso fazer. Terceiro, Jesus responde quem se dispõe. Disponibilidade exige renúncia. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Gente, qual que era o objetivo de Zaqueu? Qual era o objetivo de Zaqueu? Ver Jesus. O que Zaqueu alcança? Jesus se hospedar na casa dele. Porque quando nós buscamos a Deus como Ele realmente é, Ele passa a fazer parte do nosso dia a dia. E Zaqueu, ele simplesmente ouviu a voz de Jesus e desceu correndo e já se prontificou. Eu estou aqui, Jesus. Engraçado que Zaqueu estava numa figueira brava, numa árvore com espinhos, e Jesus estava passando por aquele lugar, e Jesus não fala assim: homem, desce da árvore, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Jesus não falou: rapaz, desce daí. Não, Jesus chamou ele porque ele podia ser ladrão para as pessoas, ele podia ser um pecador para as pessoas, ele podia ser a pior pessoa do mundo para as pessoas, mas Jesus encontrou nele um vaso que precisava descer na olaria do oleiro e poderia e iria ser usado por ele. Você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que a mídia diz que você é, você é aquilo que Jesus enxerga em você, e Ele enxerga em você um vaso escolhido. Jesus chama Zaqueu pelo nome, porque Ele conhecia Zaqueu. Deus conhece quem está disponível. O mais forte disso é que tinha uma multidão ali. A Bíblia não diz com exatidão quantas pessoas haviam naquele lugar, mas diz que havia uma multidão. E mesmo em meio à multidão, Jesus enxergou Zaqueu e chamou ele pelo nome. Você pode estar numa multidão, se você romper com aquilo que precisa ser rompido, Jesus vai olhar para você e vai te chamar pelo nome. Você pode estar numa multidão cercado de pessoas, Ele vai olhar para dentro da sua alma e vai te chamar, porque Deus conhece e vê quem está com o coração aberto. Ele já disse na sua palavra: vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele não procura pessoas que o adoram apenas com os lábios, Ele não procura pessoas que apenas o adoram com uma boa oratória. Não, Ele procura pessoas que o adoram em espírito e em verdade, e é para essas pessoas que Ele vai se revelar. Por isso nessa noite eu te convido, não apenas a olhar para quem está pregando ou para quem está do seu lado, mas a buscar a presença dEle, a buscar a essência dEle, porque Ele se encontra nesse lugar. Ele nos garantiu que onde 2 ou 3 se reunissem no nome dEle, Ele faria presente. Ele está aqui, e você é o único que pode romper a barreira e ver Jesus como Ele realmente é. Mas para isso você precisa abrir o seu coração para Ele e buscar Ele na beleza da sua santidade. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Quarto, disponibilidade atrai a presença de Jesus. Versículos 6 e 7. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Quando Jesus chama Zaqueu, ele não hesita.
Zaqueu sabia quem ele era. Zaqueu sabia do passado dele. Zaqueu sabia das falhas dele. E parece que eu lembro de uma história. Quando eu leio esse texto, me vem na memória a história de quando Adão e Eva pecam. E Jesus chama eles, mas eles se escondem de Jesus. Aqui Zaqueu fez completamente diferente. Porque talvez ele só queria ver Jesus por curiosidade. Ele subiu ali e falou: vou ver Jesus, porque está todo mundo falando de Jesus, né? Deixa eu ver como é que é esse Jesus. Mas não, ele queria realmente ter uma experiência com ele. Ele sabia que ele poderia ser julgado pelas pessoas, mas ele desceu depressa sem hesitar. Ele não negociou com Jesus, ele não quis comprar a presença de Jesus, não. Ele simplesmente desceu e falou assim: eis-me aqui, Senhor. Enquanto isso, a multidão estava lá: ele é pecador, ele é aquilo, ele é isso. A mesma multidão que não o ajudou foi a mesma multidão que pegou as pedras para apedrejá-lo. Todas as vezes que nós tentamos dar um passo para Deus, sempre o diabo vai levantar alguém para apontar o dedo na nossa cara. Nós precisamos estar preparados, porque as críticas virão. Nós precisamos estar preparados, porque os levantes virão. Mas Zaqueu não estava nem aí com aquilo. Enquanto as pessoas julgavam, ele quis simplesmente receber Jesus na casa dele. As pessoas estavam preocupadas em julgar Zaqueu. As pessoas estavam preocupadas em falar mal de Zaqueu. Enquanto alguns da multidão se preocuparam em julgar ele, ele se preocupou em receber Jesus na casa dele. O problema é a intenção do coração. Enquanto pessoas estão preocupadas em procurar defeitos, e às vezes até julgar defeitos existentes, tem outras pessoas que não estão nem aí para o defeito alheio. A única coisa que ela quer é levar Jesus para a sua casa. Nós não temos que ficar preocupados com defeito alheio, irmão. Nós não temos que ficar preocupados se o pastor fulano de tal fez aquilo, se o irmão fez aquilo outro. Não, a nossa única preocupação tem que ser em buscar a Deus. Se Deus tiver que tratar com alguém, deixa Ele tratar lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim aqui porque eu faço parte de um exército juntamente com vocês, e esse exército está aqui para se ajudar, não para se atacar. E esse exército vai marchar até o céu, e não há ninguém que vai nos impedir, porque se Cristo está conosco, ninguém será contra nós. Precisamos ter isso no nosso coração. Quinto, Deus não espera perfeição, mas Ele transforma quem se dispõe. Versículo 8: mas Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Quando você estuda a lei judaica, se você rouba de alguém, a lei exige, em casos como esse de Zaqueu, que ele devolvesse 4 vezes mais aquilo que foi roubado. Então, se Zaqueu roubou de 50 pessoas, o que a lei exige? Que ele devolva para aquelas 50 pessoas 4 vezes mais. Mas não tinha nenhuma lei que exigia que Zaqueu doasse metade dos seus bens aos pobres. Não tinha nenhuma lei que exigiu o que ele fez. Zaqueu não estava preocupado mais com as suas finanças, até porque a matemática poderia nem bater. Dependendo quantas pessoas ele havia extorquido, se ele deu metade para os pobres e fosse devolver 4 vezes para quem ele extorquiu, provavelmente toda a riqueza dele acabou. Mas ele não estava mais preocupado com a riqueza dele, porque ele tinha encontrado um tesouro muito maior.
Ele não estava mais nem aí com aquilo que ele tinha conquistado de forma ilícita, tanto que ele resolveu fazer algo muito maior. Espera aí, Jesus, o que a lei manda eu fazer? A lei manda eu devolver 4 vezes mais, não é? Eu vou fazer isso, mas eu vou ir além da lei. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, porque eu encontrei um tesouro maior em ti. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a transformação é consequência. Por isso que nós não precisamos ficar obrigando ninguém a fazer nada, e eu louvo a Deus porque essa é a visão dessa igreja. Nós não precisamos exigir nada de ninguém, porque quando a transformação acontece, a mudança não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo toca em quem realmente se encontra com Ele. E se você abrir o seu coração para Ele nessa noite, pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. E se você ainda não encontrou, você vai encontrar um tesouro muito maior do que qualquer riqueza e do que qualquer coisa nesse mundo, porque Deus está nesse lugar. Ele está aqui. Deus muda e transforma quem se dispõe e aceita. Em alguns textos para trás, a Bíblia conta de um jovem rico, que ao contrário de Zaqueu, se dizia santo até demais. Tanto que Jesus chegou para ele e falou assim, ele falou: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você precisa seguir os mandamentos. Senhor, todo inchado, isso aí eu faço desde a minha infância. Aí Jesus olhou e falou: falta só mais uma coisa, vende o que você tem e dá aos pobres. Aquele homem saiu triste porque ele era rico, porque ele não entendeu o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Zaqueu foi numa linha totalmente oposta. Ele não seguia os mandamentos, ele não fazia nada certo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, tudo se transformou, porque quando ele se encontrou com Jesus verdadeiramente, algo mudou na vida dele. Sexto e último, para nós encerrarmos, versículo 9 e 10. Jesus lhe disse: hoje houve salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Quando Zaqueu se entrega nesse nível para Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: hoje a salvação entra nessa casa. Hoje a salvação entra na vida desse camarada, porque ele também faz parte do meu plano. Quando Jesus diz assim, porque este também é filho de Abraão, Jesus está falando assim, esse camarada também faz parte do plano, porque ele resolveu fazer mais do que a multidão. Interessante que tudo começou com um desejo. O desejo gerou um movimento, o movimento gerou uma disponibilidade. A disponibilidade gerou o milagre e o encontro com Deus. Qual era o objetivo de Zaqueu? Quem lembra aí para nós encerrarmos? Você pode fazer melhor por que isso. Qual era o objetivo dele? Então ele queria ver Jesus. Aí conseguiu. Depois de ver Jesus, ele chama a atenção do mestre, ao ponto de Jesus mandar ele descer da figueira e falar que ia passar uma noite na casa dele. Depois disso, a multidão começa a atacar ele. E aí ele tem uma outra atitude, de dar metade dos bens aos pobres e devolver 4 vezes mais quem ele tinha prejudicado. Talvez, se a multidão não tivesse falado aquelas palavras, atacado Zaqueu com aquela veemência, talvez Jesus tinha passado a noite na casa dele e nada mais tinha acontecido. Porque a prova, ela vem para nós sermos aprovados.
os levantes não vêm para nos destruir, vêm para nos fortalecer, vêm para mostrar quem realmente é. Zaqueu tinha um objetivo, que era ver Jesus. Através da disponibilidade dele, ele não só viu Jesus, como recebeu Jesus na casa dele. E através da fidelidade dele, ele não só recebeu Jesus na casa dele, como recebeu Jesus, como a salvação de Jesus veio para ele e para a casa dele. Deus não está esperando a sua perfeição, Ele está esperando a sua disponibilidade. Porque se você estiver disponível, você vai buscar a santidade nele. Zaqueu estava longe de ser a pessoa mais certa. Zaqueu estava longe de ser a pessoa mais tida como exemplar. Mas ele se colocou no lugar que precisava estar. Ele se colocou na posição que Jesus queria que ele estivesse. Naquela ocasião, havia uma multidão. Dentre a multidão, tinha os curiosos, que só queria o oba-oba. É tipo nós trazer uma Gabriela Rocha aqui. Anuncia um mês, Gabriela Rocha na IE Paz. Domingo tal. Se tiver cabendo cadeira nesse lugar aqui, não vai caber. Mas será que todos estarão aqui para buscar a Deus? Ou muitos virão por causa do barulho? Fica a pergunta. Lá estava quem era muito maior do que qualquer pessoa. Estava Jesus. Mas ali tinha uma multidão que não estava ligando com nada. Tinha os curiosos. Além dos curiosos naquele lugar, também tinha as pessoas que se expõem, que atacam os outros. Talvez a mesma multidão que atacou Zaqueu foi a mesma multidão que depois de alguns meses, algum tempo, atacou Jesus e mandou soltar Barrabás. Dentre a multidão tem aqueles que a Bíblia dizem que são lobos, vestidos, fantasiados de ovelhas. Mas também na multidão tinha os disponíveis. Toda multidão tem os disponíveis. Toda multidão tem aqueles que estão com o coração aberto. Fique de pé comigo, por favor. O desejo do meu coração é que no nosso meio todos vocês estivessem disponíveis. Mas talvez isso não seja possível, mas a minha oração é que o maior número de pessoas que estão aqui estejam disponíveis. A Bíblia nos garante que a seara é grande, Janete, mas poucos são ceifeiros. Mas eu creio que nessa noite Deus está levantando os ceifeiros para essa grande seara. Não importa quem você é, não importa quem as pessoas dizem que você é, não importa se você é pós-doutorado ou se você não terminou nem o 4º ano de grupo, não importa qual é o seu nível de oratória, não importa nada. O que importa é você estar disposto a abrir o coração para Deus e deixar Ele transformar a sua vida. Você está disposto a se colocar em um lugar que você fala assim: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Vai ter dificuldades, como já está tendo. Vai ter problemas, vão ter lutas, mas eu estou aqui, Senhor. Nessa noite Deus está chamando por você. Talvez você está na igreja há 5, 10, 20, 30 anos. Talvez você está no ápice do seu evangelho, glória a Deus por isso. Se mantenha disponível. Talvez você já esteve mais disponível, mas os anos passaram e o coração se esfriou um pouco. Você tenta manter, mas está mais frio do que quente. Nessa noite Deus te chama para algo novo novamente. E eu quero profetizar que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. E talvez você chegue aqui totalmente gelado. Você sempre foi apenas a multidão. Você sempre viu pessoas sentindo algo,
cheios de alguma coisa, e você fica olhando assim de canto de olho, querendo entender o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: é impossível qualquer ser humano descrever a sensação de ser cheio do Espírito Santo. E se você quer entender isso, você nunca vai entender, porque coisa espiritual não se entende, coisa espiritual se aceita. E a única forma de você poder experimentar isso é abrindo o coração para Ele. E eu quero te dar uma notícia maravilhosa. O mesmo Jesus que estava atravessando lá em Jericó, Ele está aqui nessa noite. E se Zaqueu, que era um homem ladrão, chefe de ladrões, um homem que tinha roubado pessoas, conseguiu chamar a atenção dele através de atitudes, você também pode chamar a atenção do seu Deus. Mas para isso, você precisa buscar a Deus como Ele realmente é. Faça desses próximos minutos a oração mais sincera que você já teve. Faça desses próximos minutos a busca mais intensa que você já teve. A Bíblia nos garante: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós vamos o encontrar. Mas a Bíblia também nos adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. O dia de você buscar ao Senhor é hoje, porque o amanhã nós não sabemos como será, se Ele já tiver voltado para a sua igreja ou voltado para você. Mas o hoje existe, o hoje é palpável, o hoje está aqui, e esse é o tempo, essa é a hora de você buscar a Deus. Oh Pai, nós estamos aqui, Senhor. Oh Deus, e como Zaqueu um dia rompeu com aquela multidão, e mesmo rompendo a multidão, a estatura não ajudou, e ele precisou bolar uma estratégia de subir em uma figueira brava, e aquela figueira tinha espinhos. Então quanto mais se aproximava do lugar onde ele veria o Senhor, mais ele se machucava. Quanto mais ele se aproximava do objetivo, mais as dificuldades tentavam impedir, Senhor. Mas nós estamos aqui nessa noite como tua igreja, e nós não aceitamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Nós não somos a multidão de curiosos, nós não somos a multidão que viemos aqui para atacar. Nós somos a multidão sedenta por ti, Senhor. E se preciso for, nós vamos subir uma figueira brava. Se preciso for, nós vamos romper a multidão. Mas nós não sairemos daqui sem chamar a tua atenção. Nós não sairemos daqui sem antes ver o Senhor, Pai. Por isso queremos te pedir: se revela a nós, porque precisamos e queremos a tua presença, Pai. Preparado pra mim. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Amanhã preparado pra mim.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Deus. Oh Pai, nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Ah, Pai, nós queremos sim buscar a Tua face, Deus. Pai, nós queremos nos lançar no Teu amor, Senhor. Nós queremos nos lançar em Teus braços, pois o nosso melhor lugar e o nosso lugar seguro, o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso Deus em quem nós confiamos, Senhor. Oh Pai, como Zaqueu rompeu tudo que foi preciso, Pai, nós estamos nessa noite rompendo todas as barreiras que forem preciso, mas nós vamos Te buscar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A Tua igreja, a Tua noiva clama e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto maravilhoso. Muito obrigado porque desde o início o Senhor se revelou àqueles que estavam disponíveis para o Senhor. Muito obrigado pela Tua presença que foi real no nosso meio, Deus. Oh Pai, que nós possamos levar essa presença para a nossa semana, para o nosso mês, para o restante desse ano e para o restante das nossas vidas, Pai. Que nós possamos sempre ter esse fervor no coração e que essa chama nunca possa se apagar, Pai, pois nós estamos buscando o Senhor até que o Senhor venha nos buscar, Pai. Que o amor bondoso de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com todos nós hoje e sempre. Amém. Jesus.